esse Drex ele for aplicado de forma sistemática, e a gente tem o BDM hoje como um dos maiores, uma das maiores moedas de proteção patrimonial, se você criar uma massa crítica ao ponto de não aceitarem o Drex, você formará o quê? Que é até uma profecia. Você formará um novo Estado através da economia. E isso é totalmente possível. Porque se boa parte do Brasil for utilizar o Drex e uma outra parte aderir ao BDM digital, você forma, na verdade, um nicho seleto de pessoas que vão utilizar só aquela moeda digital. E o BDM, diferentemente das criptomoedas comuns, por exemplo, você tem Bitcoin, Ethereum, entre outras, você não consegue utilizar elas como forma de pagamento. Você precisa transformá-las em USDT, que seria o dólar Tether sintético, né? Que é um dólar. Você precisa trazer ela para o sistema, né? Você precisa transformar em dólar sintético para depois você transformar em real. E aí você poder utilizar. Ao trazer para real, você precisa fazer um movimento. Você vai estar conectado com o Banco Central, né? De certa forma, sim. E esse Banco Central, ele consegue até rastrear. Ele falou, bom, mas você tem um dinheiro alocado lá, quanto que você teve de lucro? Então, assim, fica mais, assim, a possibilidade do usuário informar para a Receita do que ela propriamente rastrear. Aí eu tenho aí, gente, de um lado, aquelas pessoas que migraram, aí eu vou até usar as expressões bonitas do Marcos Lopes, da Web 2 para a Web 3, começaram a utilizar a blockchain. E de outro lado, eu tenho aquela população que nem conhece a Web 3 ainda, né? E que pode sofrer isso compulsoriamente, né, em um dado momento, trazendo a visão aí de alguém que está em voz de comando, né, ou que está ajudando na voz de comando desse processo e que vai ser impactado em algum momento. O Lopes estava falando assim, olha, eu acho que vai começar pelos grandes atacados primeiro, Sim. vai sendo testado, para ir vendo a aderência da população. Sim. Somada a essa fala do diretor, eu gostaria de lembrar um ponto que o Trombeta estava trazendo aqui para a gente nos bastidores, que é o negócio tigrinho. Essa é a típica situação em que a gente vê em que o problema é criado dentro da sociedade, né? Nossa, as pessoas estão utilizando Bolsa Família para jogar no tigrinho. Ó, que absurdo. Gente, eu não estou dizendo que elas possam fazer isso, mas me preocupa qual é a solução que o governo brilhantemente vai trazer para evitar que as pessoas façam isso. O que vocês dois estão percebendo no jogo de xadrez, considerando essas duas informações aí que eu trouxe agora? Bom, quando se tornou importante a população saber que quem recebe Bolsa Família havia gasto ali, eu acho que em 1 ano ou em 4 anos, não lembro bem o número, 20 bilhões em bets, isso exige o quê? Isso causa o quê? Gera naquelas pessoas que não recebem o Bolsa Família um questionamento, né? Mas como assim? Essas pessoas deveriam ter um controle no que se pode gastar ou não? E aí logo vem eles e dizem, mas nós temos a solução. É o velho modus operandi, né? Ou seja, criar um problema para ofertar uma solução. Então, isso fica tão óbvio. E aí, logo após, nós temos essa fala, né? Do nosso amigo ali dizendo. Aí, para quem não lembra tudo que a gente viveu em 2020, 21 e 22, cria-se um problema e traz-se a solução. O problema é quando essa solução é obrigatória. O problema é quando essa solução é obrigatória. E aí, quando nós temos uma população que não tem... eu já vivi muito essa situação, né, Carol? Na minha última live eu falei. Quando você tem que vender o almoço para poder jantar, você não tem tempo para estudar os próximos passos do governo, você não tem tempo para ler um livro, você não tem tempo para entender o que está acontecendo na economia, você só vive. Eu, por exemplo, eu não vi que teve a maior crise da história em 2008, porque não tinha como eu afundar mais do que eu estava. Então, eu já vivia na crise. Então, quando eu estou imerso no meu mundo, eu não estou desperto ao que está acontecendo, e eu sou dependente daquele dinheirinho que eu tenho, eu me torno facilmente controlável. Então, é por isso que nós tivemos a fala do nosso queridíssimo que disse, se nós tivéssemos o Drex na pandemia, nós controlaríamos até a que distância de casa as pessoas poderiam gastar. E isso não te parece um plano de controle? Me lembra muito aquela lógica que eles trazem da Agenda 2030, né? Você não terá nada e será feliz. Exato. A ideia dos Smart Cities, né? Onde as pessoas podem ter tudo ali num raio de alcance muito... E tudo parece muito bonito. Pode ter tudo, mas não tem nada, né?
Você não vai ter nada e vai ser feliz. E isso é trazido assim, e esse é meu ponto principal que eu gostaria de deixar no coração das pessoas, assim, isso é trazido de uma forma muito bonita, muito glamurosa. Lógico. As pessoas que questionam esse movimento são tratadas assim meio de doidas, né? Sim. E no momento, inclusive, em caixinhas muito bem colocadas, né? É importante que a gente faça essa leitura. Existe um movimento que, assim, se você pensa que o Drex pode ser algo preocupante, então você é uma pessoa de direita. Então você é uma pessoa cristã. Então você é uma pessoa terraplanista. Ou então você acredita no ET Bilu. Contra a vacina. Ou você é antivacina. Então as pessoas estão colocando as coisas assim em caixinhas compartimentalizadas e em caixinhas, e esse é o ponto que eu trago para vocês, de menor valia. Como se fossem pessoas assim, menos inteligentes, menos descoladas, menos antenadas, menos cool, porque o que você observa na mídia mainstream você cringe. Boa. O que a gente vê é tratando isso tudo assim. Os grandes veículos de mídia, as pessoas mais descoladas do momento, os Filipes Netos da vida, esses caras, eles vão falar bem desse processo. E isso é o que mais me incomoda aqui. Por que nós vamos ver agora um movimento extraordinário de defesa do Drex? Porque foi percebido que existe um movimento contrário ao Drex, que existe um movimento de pessoas o quê? Mostrando as possibilidades. Ninguém está dizendo que vai ser assim com 100%. Está sendo dito, olha, o que está sendo demonstrado aqui é que poderá acontecer X, Y, né? E agora é óbvio que verá o grupo dizendo que nós somos terraplanistas, negacionistas, né? Teorias da conspiração e tudo mais. Mas é o mensageiro sempre vai apanhar, né? Na verdade, assim, se você for pegar o estudo das engenharias sociais, você consegue entender muito bem como é que esse mundo ele é sistematizado, né? Se as pessoas que não conhecem, se vocês forem pesquisar no Google sobre Eduard Bernays, que era o sobrinho de Freud. Ah, sensacional. Ele foi, na verdade, o pai dos comerciais, né? Então ele conseguiu criar uma forma. E como é que as pessoas... Criou relações públicas, Exato. Na verdade, né? E como é que ele conseguia, na verdade, implantar uma programação neurolinguística nas pessoas ao ponto das pessoas comprarem X produtos. Depois, esse método de controle ele foi vendido para universidades e formou-se o que a gente entende hoje como as escolas e os sistemas de ensino. Se você for pegar o estudo das engenharias sociais, eu coloco sempre como que elas fossem um criado mudo, com várias gavetas. E cada gaveta que você abre tem meias verdades ali dentro. A economia é uma delas, você observa... Gente, eles fabricam dinheiro. Como é que ainda existe tanta fome e tanta guerra no mundo? Não faz sentido. Então, você percebe que, na verdade, nenhum país até hoje no mundo prosperou ao ponto de 99% da população estar próspera. Você tem alguns países ao longo da história, um ou outro. Além da economia, você tem também a questão dos padrões religiosos. Se não forem aquelas religiões, não serve. Além das religiões, você tem toda essa questão socioeconômica. Então, assim, a partir do momento que a pessoa desperta, ela consegue ter uma visão do macro, de como funciona esse universo, esse mundo de terceira dimensão que a gente vive, você percebe também que uma outra engenharia social muito importante para controle é a mídia. E aí os teóricos da conspiração mais aprofundados conseguem pegar aqui BlackRock e não sei mais quem é dono de X empresa ligada à mídia, que faz parte de tal corporação. Então, você entendendo o macro, você entende o micro e fica fácil você perceber o Drex e o que ele veio fazer com outras pessoas, vamos dizer assim. Mas, como eu já havia dito, se, de alguma forma, esse Drex ele for aplicado de forma sistemática, e a gente tem o BDM hoje como um dos maiores, uma das maiores moedas de proteção patrimonial, se você criar uma massa crítica ao ponto de não aceitarem o Drex, você formará o quê? Que é até uma profecia. Você formará um novo Estado através da economia. E isso é totalmente possível. Porque se boa parte do Brasil for utilizar o Drex e uma outra parte aderir ao BDM digital, você forma, na verdade, um nicho
seleto de pessoas que vão utilizar só aquela moeda digital. Diferentemente do Drex, que vale 1 para 1, o BDM ele consegue valorizar o seu dinheiro. Qual outro modelo de proteção patrimonial você tem hoje, a nível de moeda digital, com CNPJ, que possa te dar esse tipo de valorização, entre aspas? Nenhum. Por isso que boa parte das pessoas estão indo para o Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas. Porque eles não querem ficar atrelados a esse controle estatal. E eu digo até para as pessoas o seguinte: mas Marcos, eu não quero ir... eu não quero declarar o dinheiro que eu tenho nas criptomoedas, porque as criptomoedas é um movimento disruptivo e que eu quero ser anônimo, eu não quero pagar nada. Gente, criptomoeda pode dar 100% para você, às vezes em um dia de valorização. Você não quer pagar 15% a título de ganho de capital? Então, assim, infelizmente, chega um dado momento que você precisa ser bíblico, dar a César o que é de César. É uma forma de você poder utilizar esse dinheiro de forma limpa também. Você vai ficar correndo sempre do gato, não faz sentido, entende? Da mesma forma é com o BDM. Agora, sim, eu vi boas reportagens falando o seguinte, que vai começar as campanhas para introduzir o Drex na população. E como é que eles vão fazer isso? Propaganda. Exatamente. Exato, o marketing. E aí, em contrapartida, como é que a gente consegue também fazer com que o BDM escale na mesma sintonia ou talvez de uma forma mais alavancada, vamos dizer assim? Gente, boca a boca. Você precisa conscientizar as pessoas. Eu estava falando aqui com a Carol o seguinte: como é que você consegue escalar? Agora, na verdade, assim, o BDM ele tinha que encarar isso como uma forma de guerra. Gente, vamos conscientizar as pessoas ao ponto delas perceberem que, primeiro, o Drex é 1 para 1, você não tem controle nenhum contra a inflação. O BDM, você aloca o seu dinheiro ali, ele está em blockchain, uma blockchain fechada. Você consegue fazer pagamentos entre pessoas sem um intermediador, que seria o banco nesse caso. E se realmente você tem algum tipo de lucro ali a título de ganho de capital, recolha os 15% e não tem problema. Mas assim, o que a gente tem que fazer agora é uma campanha sistemática também, a nível de a gente formar outras saídas contra o Drex. O BDM é uma delas. Como é que você faz isso? Para você poder escalar o BDM hoje também, a um nível Brasil, a um nível aqui de Campo Grande, a gente precisa ir nas populações mais carentes, doar, vamos dizer, de certa forma, o ativo, mostrar para as pessoas como é que funciona o aplicativo, como é que o dinheiro delas alocadas ali naquele aplicativo ele pode render uma pecúnia que vai fazer com que ela fique contra a inflação. Vamos dizer assim, eu quero abastecer o carro, eu consigo utilizar diretamente ali a moeda digital BDM. E o BDM, diferentemente das criptomoedas comuns, por exemplo, você tem Bitcoin, Ethereum, entre outras, você não consegue utilizar elas como forma de pagamento. Você precisa transformá-las em USDT, que seria o dólar Tether sintético, né? Que é um dólar... Você precisa trazer ela para o sistema, né? Você precisa transformar em dólar sintético para depois você transformar em real. E aí você poder utilizar. Ao trazer para real, você precisa fazer um movimento... Você vai estar conectado com o Banco Central, né? De certa forma, sim. E esse Banco Central, ele consegue até rastrear. Ele falou, bom, mas você tem um dinheiro alocado lá, quanto que você teve de lucro? Então, assim, fica mais, assim, a possibilidade do usuário informar para a Receita do que ela propriamente rastrear. Por isso que, inclusive, tem uma proposta agora recente que o Banco Central não vai mais autorizar as pessoas utilizarem stablecoin e guardarem em suas chaves privadas, que geralmente fazem isso com o Bitcoin e outras criptos, né? Por conta de lavagem de dinheiro. Mas, gente, você consegue lavar dinheiro de diversas outras formas. Então, assim, voltando ao BDM, eu entendo o seguinte, que precisa haver essa conscientização em massa das pessoas. Elas precisam saber que realmente existe o Drex, se existe uma moeda digital que veio para facilitar o pagamento e proteger seu capital. Só que, como com várias outras operações que existem no mundo e no campo das empresas, você precisa ofertar aquilo de forma gratuita para a pessoa sentir como é que é o produto e ela ter aquela confiança e depois utilizar em larga escala. Porque é assim que a gente vai formar a massa crítica a nível do BDM para que a gente possa também... consiga suportar toda essa onda que vai vir de marketing do Drex, né? E que, obviamente, também vai deixar as pessoas muito confusas, porque elas vão pensar que elas estão comprando uma criptomoeda, mas, na verdade, não tem nada diferente. É uma moeda digital. Gente, moeda digital é o quê? Eu não saco aquela moeda. Entendeu? Não tem como você sacar. Então,
como é que eles vão conseguir bloquear tudo isso? Então, como eu havia dito no início, o ordenamento jurídico precisa estar bem pactuado com as outras vertentes do nosso sistema, e eu entendo que talvez eles não consigam isso que eles estão almejando, porque há forças também por trás que a gente nem sabe que está acontecendo, e que com certeza a gente vai virar esse jogo de alguma forma.